Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor e que sonha empreender. E a nós também, que somos empreendedores ou não. Nós que gostamos de saber o que tem de bom na nossa região, aqui no Brasil. Então eu trago sempre profissionais de excelência aqui para demonstrar produtos, serviços. E hoje, gente, eu estou aqui com uma profissional. Ela é uma advogada, vou ler aqui esse currículo. Ela que é mestre em Direito Internacional, advogada empresarial, doutoranda em Direito na Espanha e especialista em marcas e patentes. Ela que vai nos ajudar aí quando a gente inventa aquela boa ideia, sabe? Ela que registra e te assegura. Então, comerciante, fica de olho. Você que quer lançar alguma coisa, assista esse podcast até o final, que vão ter dicas de ouro aqui. Doutora Heloíse Camargo. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer e uma honra tê-la aqui no Pode Ser Franca, que é um projeto que eu nem vou contar que eu ainda não registrei. Vou registrar depois de hoje. Não, perfeito. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar participando desse programa e poder falar de um tema tão importante para todos nós que somos empresários, empreendedores, a como assegurar o que é nosso por direito, as nossas ideias, as nossas invenções e as nossas marcas. Então, muito obrigada pelo convite. Uau, seu currículo é incrível, incrível. Você possui um currículo acadêmico incrível. Como isso influenciou para a sua especialidade, então? Bom, eu me formei em Direito, né? Após me formar em Direito, fiz um mestrado em Direito Internacional, fiz um MBA na USP em Digital Business e atualmente sou acadêmica doutoranda em Direito Empresarial na Universidade de Alcalá, Espanha. E eu acho que o conhecimento, ele é extremamente importante, porque um advogado especializado em marcas e patentes, ele precisa ter noção do que ele está fazendo, mas não só das leis. Ele precisa ter uma visão 360 do negócio da pessoa para que ele possa prestar um serviço de excelência que atenda à necessidade específica de cada negócio. Claro. Então, assim, ter conhecimento jurídico, ter um bom currículo, não só acadêmico, mas assim, prático, profissional, vai fazer total diferença na concessão, seja de uma marca, de uma patente, enfim. Então, sim, é fundamental. E como o assunto aqui é registros de marca e patente, eu gostaria de saber o que é um registro de marca e patente, porque tem gente que está aqui nos assistindo e pensa, eu tenho que registrar meu nome? O que é isso? Como funciona? Sim, é uma pergunta bastante recorrente que eu recebo no nosso escritório. É o seguinte, registro de domínio garante a proteção da minha marca? E a resposta é não. A única forma de você proteger a sua marca é através do registro dela, feito no INPI, ou seja, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que está diretamente vinculado ao Ministério do Comércio. Então, assim, para você ter a proteção jurídica da sua marca, você precisa ter esse registro nessa autarquia federal, ou seja, no INPI. Registro de domínio é regido por empresas privadas e não garante proteção jurídica, tá? E outra pergunta que eu recebo é a seguinte: tem o nome do meu CNPJ na razão social, isso me garante a proteção jurídica da minha marca? Também não, tá? Isso é só na JuSesp. Isso é só na JuSesp. E outra coisa, cada estado tem um órgão regulador. Então, se você tem o nome na JuSesp, isso não te dá proteção jurídica em outros estados. E o registro de marca feito no INPI, ele te garante a exclusividade de uso da sua marca em todo o território nacional. Incrível. Então, assim, se você quer expandir o seu negócio para outros estados, abrir uma franquia, você tem essa proteção jurídica nos 27 estados que compõem a Federação Brasileira. Então, o registro de CNPJ ou de domínio não tem a ver com registro de marca, são institutos completamente diferentes. E a única forma de você proteger a sua marca é registrando ela no INPI. Uau! Olha que eu já ouvi casos, doutora, de pessoas que foram em algum local, gostaram do nome daquele local, procuraram no site, viram que não tinha, foram lá, registraram e cobraram por isso depois. Isso acontece muito? Sim, acontece, porque hoje, segundo a LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, só é dono da marca quem tem o registro. Ou seja, se você não tomou o devido cuidado de proteger o maior patrimônio do seu negócio, que é a sua marca, você está exposto a esse risco de, eventualmente, um terceiro ou um concorrente gostar da sua marca e registrar primeiro que você. Aí a gente tem um problema, porque assim, ela pode te notificar
por uso indevido de marca. Ou seja, você pode perder um grande negócio se não tiver uma coisa que é tão simples, que é o registro da marca, né? Só que assim, hoje no Brasil, 10% dos empresários têm essa consciência. Então, a gente observa que não é nem questão de investimento, tá? A questão é de falta de conscientização, de saber o que é o registro de domínio, o que é o registro de marca, separar esses institutos da forma correta. Mas sim, isso acontece, infelizmente, e se a gente não registrar a nossa marca, a gente está exposto, infelizmente, a esse risco, sim. Eu acho que envolve o quanto você acredita na sua marca, na sua criação. Eu venho de uma empresa familiar onde, quando meu pai inventou o nome da pastelaria, que chama Pastéis de Vento e Companhia, Legal. ele registrou assim que ele inventou. Ele acreditou Sim. tanto que hoje a gente está em várias cidades do estado de São Paulo e temos uma fábrica de alimentos também e vendemos para mercado. E graças a essa proteção logo no início, porque o que tiveram de pessoas que entraram com processo para ter a marca também no site, Sim. porque ele vive pesquisando, né? Uhum. E ele tem um advogado para isso. Ele é um necessário. apaixonado, né, pela marca. Ele é um apaixonado e visionário. 1990, um cara que tem terceira série, gente. Sim. Isso é ter visão também, né? Sim, eu costumo dizer, as pessoas me perguntam qual que é o momento ideal para eu registrar a minha marca, né? É uma pergunta bastante pessoal e eu costumo dizer que o momento ideal para você registrar a sua marca é o momento em que você acredita no seu negócio. Se você acredita no seu negócio, esse é o momento ideal para você registrar a sua marca. Porque se você não sabe qual que é o seu negócio, qual marca seguir, esse talvez não seja o momento ideal de fato para você ter uma marca registrada ou dar sequência àquele negócio. Então, assim, o momento ideal para você registrar a sua marca é o momento em que você acredita no seu negócio. Independente se ele é grande, se ele está no início ou não. Acreditou no negócio, precisa registrar a marca. Sim. É muito oneroso registrar a marca? Não, é outro mito, né, que as pessoas têm em mente. Porque falar, eu já tenho que pagar tanta coisa, tenho que pagar CNPJ, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, eu vou ter que pagar... Porque o comerciante, ele pensa assim, tá? Sim, Ele não pensa, vou investir no meu negócio. Tipo, eu tenho tanta conta para pagar. Sim, e ele esquece que a marca dele é o bem mais valioso do negócio, né? Por exemplo, o McDonald's. Tem uma grande franquia que a gente já conhece, internacional. Se o McDonald's hoje tirar a marca McDonald's, mesmo com o know-how e a expertise que ele tem hoje, será que se a gente fosse numa hamburgueria que não tivesse mais o nome McDonald's, será que a gente iria confiar tanto naquele produto? Será? Então, a gente tem que pensar nisso, porque a marca está atrelada a toda a credibilidade que foi construída. Então, não é só sobre o produto, é o valor que aquela marca agregou no mercado ao longo de tempo. Então, assim, a marca, sim, é o bem mais valioso do negócio. Então, é muito importante você cuidar disso, né? E sobre a questão se é oneroso ou não, é um mito. As pessoas têm aquela ideia, né, de que registro de marca é algo caro, porque antigamente... era algo caro porque havia poucos especialistas e todo o procedimento era feito de forma presencial. Hoje, devido à automatização e o advento da tecnologia, o registro de marca é feito totalmente de forma virtual, online, o que deixou algo mais econômico, o processo totalmente mais econômico, e também porque surgiram mais profissionais especializados nessa área de propriedade intelectual e direitos autorais. Então, para você ter uma ideia, hoje, para você registrar uma marca, você tem um custo inicial de R$ 142, tá? As pessoas não sabem, mas esse é o valor governamental. Nossa, isso traz uma tranquilidade. Sim, se você é uma microempresa em um pequeno negócio, o valor da taxa administrativa é R$ 142. Claro que essas taxas elas vão variar de acordo com o porte empresarial do seu negócio, né? E aí você tem o custo da taxa administrativa e os honorários que variam de acordo com cada empresa. E aí você pode fazer as suas cotações e os seus levantamentos por conta da questão do especialista. Mas é possível registrar uma marca com essa taxa inicial e contratando o advogado da sua preferência. Uau. Você falou de direito intelectual. O que vem a ser esse direito intelectual? Então, a gente tem a propriedade intelectual, que ela se subdivide entre propriedade industrial e direitos autorais. O que seria isso? Propriedade industrial tem a ver com negócio, ou seja, registro de marca, registro de software, desenho industrial, patente, se você criou um objeto, né? Porque não é só marca. Se você criou uma máquina inusitada, você pode patentear e ganhar dinheiro com isso também, né? Incrível. Então, assim, isso é propriedade industrial. Agora, direitos autorais tem a ver com livros, canções,
músicas, desenhos, ilustrações. Isso é protegido através dos direitos autorais. Então, muitas das vezes, um único negócio tem vários ativos, porque isso são ativos extremamente importantes para o seu negócio. Você pode monetizar com a sua marca, você pode monetizar com a sua ideia. As pessoas têm a ideia de que marcas e patentes é só um investimento, algo caro, o que não é, como eu já falei, né? Mas ele também pode se tornar um investimento rentável para o seu negócio. Através de uma grande ideia, você pode faturar muito. Por exemplo, você tem uma patente, e aí a patente ela tem validade de 20 anos, se for uma patente de invenção, e 15 anos se for algo, um modelo de utilidade, que é um melhoramento do que já existe. Então, durante esse período, você tem exclusividade de fabricação em todo o território nacional. Automaticamente, você tem o Oceano Azul para poder monetizar através da sua ideia. Ganhar dinheiro mesmo através da sua ideia. E outro exemplo de como monetizar, por exemplo, com a sua marca, você pode abrir franquias, filiais, você pode licenciar a sua marca e receber royalties pela utilização. Então, assim, dentro desse universo, há a possibilidade de ganhos. O que as pessoas não param para observar, talvez por falta de conscientização, não sei, mas é possível sim monetizar através das suas invenções. Uau! Você me fez lembrar muito a minha faculdade. Eu sou farmacêutica formada. Legal. E a primeira coisa que um químico, um farmacêutico, algum cientista que está pesquisando ali a molécula, a primeira coisa que ele faz é patentear. Sim. E nessa patente ele ganha esses 20 anos. Imagina a patente da dipirona. 20 anos, as outras empresas ficam só esperando para a quebra de patente para poder comercializar uma molécula parecida, porque eles podem fazer, não pode fazer a mesma, né? Porque é patenteada, a molécula química eles patentiam. E é incrível, assim, e é uma coisa que é muito rentável. A gente sabe que a indústria farmacêutica, ela fatura bilhões, né? Sim, imagina você com uma fórmula dessa patenteável, durante 20 anos só você pode comercializar. Uau. É o Oceano Azul, como você o Oceano trouxe. Azul, é muito dinheiro envolvido. Então, a gente precisa olhar para o nosso negócio como uma possibilidade de monetizar. Ter visão, né? Ter visão, exatamente. Aí a gente entra na questão de mindset, de ter uma mentalidade de crescimento, de expansão. Então, com pequenos detalhes, você consegue fazer o seu negócio crescer, monetizar, enfim. Que incrível, gente. Olha, uma especialista renomada aqui, gente, na minha frente. Vou precisar conversar com você depois. Sim. Eu ouvi uma vez que, eu não sei se é verdade, você pode me corrigir se for mentira, mas uma vez, conversando com alguns amigos, falando sobre patente, sobre registro, né? Eles mencionaram um caso da Coca-Cola, que um brasileiro foi para os Estados Unidos, não sei, e viu o nome Coca-Cola e trouxe para o Brasil e registrou aqui. Aí, quando a Coca-Cola veio para o Brasil, ela teve que comprar a patente dela, isso é verdade? Então, existem muitos cases de insucesso. Aí eu sempre menciono o caso do Flávio Augusto, que todo mundo conhece, né, da escola de inglês dele, o WhatsApp. E você sabia que nem sempre foi o WhatsApp? A escola de inglês dele, na verdade, se chamava Weiner. E aí, o que acontece? Ele começou o negócio dele, já tinha mais de 100 escolas abertas com o nome Weiner, e um certo dia ele recebeu uma notificação por uso indevido de marca. Uau! Ou seja, ele consultou naquele momento os advogados dele, os advogados informaram, infelizmente você vai ter que tirar essa marca, porque uso indevido de marca é considerado crime pela LPI. E eles avisam de primeira mão, né? Eles já não notificam com multa, né? Não, na verdade é o seguinte, existe uma legislação, que é a Lei de Propriedade Industrial, e aí cabe ao titular da marca, porque quando você é titular de uma marca concedida, você é dono daquela marca. Eu costumo dizer que ser dono de uma marca é como se fosse ser dono de um terreno. Você tem a propriedade sobre aquele bem, é um ativo do seu negócio. Então, você é o dono dele. E a legislação diz que o uso indevido de marca é considerado crime. Então, o empresário ou a pessoa, o inventor, que é dono de uma marca, ele tem duas opções. Ou ele envia uma notificação extrajudicial para resolução amigável do conflito, ou ele entra com uma ação judicial pedindo indenização. Então, as pessoas que usam marca de terceiros de forma indevida, elas podem sofrer essas duas sequências. Essas duas consequências. Ou ser notificada extrajudicialmente, que aí seria uma sorte, digamos assim, ou receber uma ação e responder um processo mesmo. Então, ela está em risco. Ela
sim, ela, infelizmente, ela está em risco. Independente se ela tem 10 anos com aquela marca ou 15. Então, Ou aí, 20. sim, Aí vai entrar numa questão judicial. Se ela tiver mais tempo, aí vai para disputa judicial. E mesmo assim, há vários julgados dando preferência para quem tem o registro. Porque mesmo que você tenha mais anos e a outra pessoa comprove que também tem, a preferência vai ser de quem tem a documentação. Ah, ok. Entende? Aí a gente Muito entra bom. numa seara de disputa judicial. Que aí a gente vai ter que analisar realmente a documentação de ambas as partes para avaliar quem de fato poderia ter o direito sobre a marca, mas a outra parte também pode ter prova suficiente. Então, assim, é uma questão que precisa ser muito bem avaliada. Mas o melhor de tudo é evitar esses riscos, de forma preventiva. E voltando para o assunto do Flávio Augusto? Sim. Sobre a questão do Flávio Augusto, como eu estava falando, o nome da escola de inglês dele era Weiner, e ele recebeu a notificação por uso indevido de marca, e aí ele teve que mudar toda a marca. Então, como ele já tinha muitos materiais, fachada de escola, apostilas dos alunos, ele convocou os funcionários dele para fazer um brainstorm e encontrar uma marca que fosse com W para minimizar os impactos na empresa. Os impactos com investimento, com fachada, com livro. Então, assim, aí eles encontraram a WhatsApp. Uau. Aproveitou o W que tinha e continuou e registrou, né? Obviamente, ele aprendeu a lição? Aprendeu a lição. Só que até ele reposicionar essa marca no mercado levou tempo. Então, ele teve muitos prejuízos além da notificação. A notificação não foi o principal. O principal que causou uma série de prejuízos foi ele ter que reposicionar a marca dele no mercado e ter que reconstruir tudo, gastar de novo com publicidade, com marketing, com tráfego pago, não sei se existia naquela época, mas foram muitos investimentos envolvidos, né? Sim. Além, então, assim, a gente tem que pensar que a gente não só tem consequências jurídicas, e sim consequências empresariais que podem afetar negativamente o nosso negócio. Exato. Tem que olhar por esses dois lados. Brasileiro, a gente que tem a cultura de ir fazendo, né? E depois a gente resolve. Essa questão do registro de marca é muito importante. Fomos num treinamento, inclusive você estava também, no final de semana passado, e o dono daquela marca de roupas, Reserva, ele lançou uma frase lá, típica do brasileiro. Se nasceu perfeito, já nasceu atrasado. Mas, gente, a gente precisa pensar nos trâmites. Porque imagina tomar um prejuízo. Isso desanima até, né? Muitos. Infelizmente, a gente tem alguns casos no escritório de pessoas que vieram até nós porque perderam a sua marca. Nossa. Alguns, dependendo da situação, dá para tentar reverter. Mas nem sempre é possível. Então, por isso que a gente fala que a prevenção ela é menos onerosa do que a reparação. Então, isso gera vários transtornos emocionais na vida do empresário. Isso, de fato, pode acabar com o negócio. Sim. Quando eu falo que o fato de você não ter o registro da sua marca te coloca em risco, você pode perder um grande negócio, é verdade. Porque se você já tem uma marca com selo dada no mercado e, de repente, você perde, você vai ter que começar ela do zero. E a gente sabe o quanto é difícil construir uma marca. Isso. Para derrubar é rapidinho, né? Para derrubar é rápido, exatamente. Agora, para construir, quantos anos de dedicação... Nossa. De investimento, de marketing. Então, tem tudo isso envolvido. Know-how, expertise e atrelado à marca. Enfim. Muito bem, muito bom. Esse assunto está muito interessante. Sim. E voltando lá para o caso da Coca-Cola. É um registro, uma patente internacional. Então, eu sou brasileira, vou lá para os Estados Unidos, vejo uma marca legal, gosto daquele nome, procuro aqui no Brasil, vejo se ela tem ou não. Eu tenho direito de registrar? Como que funciona? Sim. Hoje a gente tem a questão do registro de marca internacional, que é regulado pela IPO, Organização Mundial de Propriedade Industrial, que regulamenta os registros de marcas e patentes no mundo, tá? Na verdade, existe um protocolo que é chamado Protocolo de Madrid, que está vinculado a essa organização mundial, no qual vários países são signatários. Tá? E aí, como vários países são signatários, é possível proteger uma marca que atua no Brasil e que atua fora através desse protocolo internacional. No caso da Coca-Cola, McDonald's, já são marcas de alto renome. Então, automaticamente, eles possuem a proteção jurídica em várias partes do mundo. Por isso que é quase que impossível alguém copiar uma marca de alto renome. Porque essas marcas já possuem proteção em muitos países. E foi construída também, né?
Isso, exatamente. Foi um processo também deles, né? Foi um processo que não foi da noite para o dia, claro. né? Nem sei dizer quantos anos existem essas empresas, mas a gente sabe que muitos anos. Tem um filme muito interessante que chama Fome de Poder, Sim, do McDonald's. sim. Então, são marcas que existem há muitos anos. Então, essas marcas são consideradas marcas de alto renome, que possuem proteção jurídica em muitos países. Então, é quase impossível você conseguir registrar uma marca como essa, assim, né? Se aproveitar disso. Agora, marcas menores, sim, acontece. Por exemplo, eu tenho uma marca na Espanha de roupas, e aí é uma marca famosa na Espanha, e eu sei que essa marca não está no Brasil. Eu gostei do nome, se a marca não estiver registrada no Brasil, eu posso registrar. Uau. E aí, se a marca um dia quiser vir para o Brasil, ela vai ter que comprar a minha marca. Isso sim é possível. Então, assim, se você tem um negócio com atuação global, você precisa registrar a sua marca no país em que você atua. Só que, assim, não é tão simples assim, porque quando eu falo de registro de marca internacional, a pessoa já pensa, então eu vou ter a proteção jurídica da minha marca em todos os países? A resposta é não, porque o custo para isso, ele é alto. Então, o que eu aconselho aos meus clientes? Registrar a marca nos países em que você tem ou tem intenção de ter atuação. Por exemplo, no nosso escritório, a gente tem um caso de uma cliente com uma marca nacional, que ela começou a expandir para os Emirados Árabes Unidos. Então, a gente fez a proteção jurídica. Começou por Dubai, né? Porque a gente também tem que avaliar o faturamento da empresa, tem toda essa questão aí financeira do negócio, porque a gente tem que olhar, como eu falei, tem que olhar o negócio como um todo, uma visão macro do negócio. Então, o que a gente instruiu a nossa cliente? Começou por Dubai, começou a crescer ali por Dubai e registrou em todos os Emirados Árabes Unidos. Arábia Saudita, enfim. Então, hoje ela tem a proteção jurídica, não só no Brasil, mas como em todos os Emirados Árabes Unidos, tá? E agora a gente está em processo de registro em toda a América Latina. Que legal. Então, assim, o ideal é a gente começar nos países em que ela tem atuação. Porque como o investimento é alto, que são pagos em francos suíços, franco suíço, que a gente sabe que é maior que o dólar e o euro, né? Uma das maiores moedas que a gente tem aí mundial. O ideal é você começar a registrar onde você tem atuação. E também é um requisito legal. Você só pode ter uma marca que você realmente atua, que você realmente usa. Sim. Se você tem uma marca e você não tem atividade com ela, é um requisito para alguém entrar com uma nulidade. Interessante isso. Sim. Se você não usa a marca, e você conseguir outra pessoa conseguir comprovar de que você não usa, ela consegue entrar com um pedido de nulidade para anular a sua marca. Porque um dos requisitos legais é ter atuação. Então, quem age de má fé pode ser pego aí nessa parte da lei? Com certeza, pode. E aí a gente tem que construir as provas, mas sim, pode sim. Inclusive, dependendo da situação, até responder um crime de concorrência desleal. Que existem alguns concorrentes que, de forma maliciosa, acabam registrando para eliminar a concorrência. Entendi. E aí, caracteriza a concorrência desleal. Então, assim, tem vários pequenos detalhes. E o seu nicho nessa área é qual? Você atende de tudo, desde a abertura de uma loja de sapato até uma metodologia? Como que é? Então, aproveitando o ensejo para falar sobre a questão de método, que é uma pergunta que a gente recebe bastante também. Você registra método? Então, depende. A gente, assim, sempre a gente faz, antes de qualquer coisa, independente do ativo de propriedade intelectual, a gente faz um estudo de viabilidade para analisar se a sua marca, se a sua patente, seu método é passível de proteção jurídica. Porque existem alguns requisitos que ele precisa preencher. Então, não são todos os métodos que são passíveis de proteção jurídica, mas existem vários que são. Tem algum exemplo para nos dar? Sim. Se esse seu método ele tiver capacidade de comercializar, de se tornar um negócio, uma metodologia escalável, ele é passível de proteção jurídica. Aqueles que viram franquias? Exatamente. Eu conheço alguns. É de beleza, principalmente. Isso. Se ele tem potencial escalável, ele já preenche um dos requisitos. Aí a gente vai ter que analisar os outros requisitos. Quais são? Se não existe ninguém já com esse método em vigor. Então, assim, o fato de dizer que método não é patenteável, isso não é correto. A gente precisa analisar
se de fato o método pretendido de fato não preenche os requisitos. Entendi. Se ele preencher os requisitos, você pode sim ter a proteção jurídica do seu método. Incrível. E loja, assim, a gente que tem o comércio de alimentos, a gente registrou meu pai registrou o nome, Pastéis de Vento e Companhia. Aí tem aquela coisa, ninguém pode usar o de vento. Existe isso? Como que funciona? Sim. A gente tem hoje 3 principais marcas. A marca nominativa, que é só o nome. A marca figurativa, que é a logomarca. Sim. O símbolo, que representa. Tem que registrar também o símbolo, né? Sim. São 2 registros diferentes. E aí tem a terceira marca, que é a mista, que é o conjunto do elemento nominativo com o elemento figurativo. Ah, que legal. Por isso que esse estudo prévio é fundamental, porque a gente vai analisar se a sua marca, qual classificação ela se enquadraria. Se a sua marca, por exemplo, pode ser franca, ela tem uma logo, no caso ela é uma marca mista, porque ela tem um conjunto do elemento nominativo com o elemento figurativo. Então, a gente faz o registro dela na modalidade mista, no qual você vai ter a proteção jurídica, não só do nome, do elemento nominativo, mas sim também do elemento figurativo. Entendi. Então, você tem a proteção de ambos os itens aí que compõem a sua marca, tá? Certo. E um cardápio? Porque tem um cardápio, o Big Mac, o Mac Lanche Feliz, eles são todos... Então, na verdade, são submarcas de uma marca, sabe? O Big Mac hoje é uma marca. É uma marca. É uma marca. Entende? Então, assim, receita não é passível de proteção jurídica. Receita não? Não. A fórmula da Coca-Cola é patenteada? Também não. Só é um segredo? É um segredo industrial, exatamente. Mas não existe proteger uma receita de bolo, por exemplo. Porque eles entendem que qualquer pessoa... juntando certos elementos, pode chegar naquela receita. Então, por decisão de uma lei, inclusive uma lei internacional, não pode. Uau, que incrível. E como você entrou nessa área? É uma missão para você? Como que é? Fala para mim um pouquinho sobre isso. Eu sou apaixonada, primeiramente. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada por negócios. E tudo começou com a vontade de empreender, né? Eu sempre gostei de empreendedorismo, de inovação. Minha família são todos comerciantes, todos têm pequenos negócios. Tudo registrado? Sim, com certeza. Com o apoio da família sempre, né, tem que registrar. Enfim, é fundamental. E aí, assim, eu já tinha muita inspiração da minha família em relação ao empreendedorismo, só que, de repente, eu decidi fazer direito para ajudar pessoas. Direito ajuda muito. Sim, fazer direito para ajudar pessoas. Só que aí foi quando eu descobri que, na verdade, o meu propósito em ajudar pessoas é ajudar pessoas naquilo que eu gosto de fazer, que é ajudar pessoas a empreender de forma segura, ajudar pessoas a proteger os seus sonhos. Porque quando a gente fala de uma patente, quando a gente fala de um negócio, a gente está falando de sonhos. Sim. Então, a minha empresa, a gente ajuda pessoas a proteger os seus sonhos. Então, eu descobri através de tudo isso que o meu propósito é ajudar pessoas a segurar os seus sonhos. Que lindo! Então, tudo começou basicamente dessa forma, com a vontade de ajudar pessoas. E você tem que educar essas pessoas? Porque tem pessoas que sonham, que colocam em prática, mas não se apegam nos detalhes. Sim, então, aí é a questão de nível de consciência, né? Voltando para aquela pergunta que você me fez sobre se a gente atende hoje pequenos negócios aos grandes negócios. Sim, hoje a gente tem 2 principais nichos, tá? A gente atende médias empresas, pequenas e médias empresas, mas sem deixar de lado o pequeno. Tanto que a nossa empresa hoje possui programas de incentivo aos pequenos negócios, justamente para levar conscientização para essas pessoas. Porque, como eu disse, a nossa missão é ajudar essas pessoas. Com certeza. Então, a gente tenta marcar uma reunião para explicar para ela o que de fato é o registro de marca. A gente não vende um processo de registro. O nosso interesse não é vender um processo de registro. Vocês trazem uma relevância. Sim, para que ela entenda. Sim, e para que ela veja que aquele registro pode dar diversas possibilidades para o negócio dela. Eu tenho um caso de uma cliente que ela é dona de uma clínica estética e ela, a princípio, não sabia o que era registro de marca.
E um certo dia ela escutou sobre isso numa palestra e aí chegou até mim, veio me perguntar detalhes, né, sobre o que era e tudo mais. Eu expliquei para ela, a gente fez o registro da marca da clínica dela, né, que é uma classificação diferente, e eu expliquei que ela poderia crescer com aquela marca e hoje ela criou uma marca de cosméticos para vender na própria clínica. Então, a gente levou para ela uma possibilidade de monetizar com aquela própria marca. Que incrível. Então, através disso, hoje ela tem não só uma clínica, mas uma linha de cosméticos no qual ela já vende para os próprios pacientes. Ou seja, o quanto que ela começou a faturar a mais só por conta dessa sugestão, digamos assim. Vocês, né, potencializaram o sonho. Isso. Então, assim, o nosso papel não é só cuidar de um processo jurídico. Claro que a nossa equipe é formada por advogados, todos especialistas no assunto, mas também com essa visão macro do negócio, pensando em business, né? Atrelando o business com a proteção jurídica. E você já viu alguns casos de clientes seus perderem... Clientes seus não, porque eles registram, né? Mas alguém já te procurou para lutar contra um nome que... Sim. Já aconteceu o caso de uma cliente que ela, quando chegou até mim, ela chegou com um processo indeferido. Aí uma outra cliente, que é dona de uma indústria, indicou o nosso escritório para poder ajudá-la a encontrar uma solução. A princípio, a marca dela tinha sido indeferida. A gente conseguiu entrar com recurso administrativo dentro da própria autarquia e o status da marca dela de indeferido passou para ser deferido. Ou seja, hoje ela tem, de fato, o registro da marca dela protegida, né, durante 10 anos, podendo ser renovada por mais 10. E aí, se ela não tivesse nos buscado ou buscado um especialista, ela poderia ter perdido um grande sonho dela, porque aquela marca, de fato, simbolizava tudo para ela. Era o bem mais precioso que ela tinha no negócio dela. Então, assim, ela queria muito que aquela marca fosse deferida. E graças a uma análise estratégica, um recurso bem construído, a gente conseguiu reverter a decisão. Imagina, o nome da marca é quando a gente escolhe o nome para o nosso filho. Sim. Imagina se os nomes fossem patenteados. Ó, você não vai colocar Bernardo, não pode. Sim, a marca é a identidade do seu negócio, né? O que seria do seu negócio sem o nome? Não existe então, isso. Vai lá naquele restaurante X. Restaurante Y. Não existe, né? Tem que ter uma identificação, uma comunicação, um brand, né? Que comunica o que a sua marca é. E o seu escritório é só na parte legal ou também vocês trabalham com branding, com todas essas coisas? Vocês oferecem outras gamas de produtos? Hoje a gente atua exclusivamente com a parte jurídica de propriedade intelectual, mas nós temos parceiros estratégicos no qual a gente consegue direcionar para que essa pessoa consiga ajudar esse nosso cliente de ponta a ponta. Desde a criação de name, estruturação de brand. Então, nós temos parceiros estratégicos que podem ajudar essas pessoas a estruturar o seu negócio. E depende muito do cliente, né? Do nível de maturidade, em que momento o negócio dele está. Então, a gente tem esses parceiros justamente para facilitar a vida desse cliente. Que incrível. Para ele não precisar ficar perdido, né? Para ele ter uma solução prática e rápida. Muito legal. Seu trabalho é muito necessário. Eu não sei se ficou claro aqui, mas qual que é a diferença de registro e de patente? Tá. Patente é o quê e qual que é a diferença dos dois? As pessoas costumam dizer, eu preciso patentear a minha marca. É muito comum eu escutar isso. Mas o termo correto é porque, assim, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual é o mesmo. E aí, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual recepciona tanto o registro de marcas quanto o registro de patentes, tá? Então, as pessoas acabam confundindo registro de marca e registro de patente. Eu confundo. Sim, faz parte. Registro de marca é a proteção jurídica de algo intangível do seu negócio. Que não dá para pegar, né? Isso, algo intangível que você não consegue pegar. Por exemplo, uma marca. McDonald's. Você não consegue pegar a marca McDonald's. Tá. É um bem intangível do seu negócio. Já a patente é algo tangível, ou seja, eu desenvolvi uma bicicleta inusitada que não existe no mercado. É um bem tangível. Então, eu digo que eu preciso patentear aquele meu objeto, aquela minha invenção. Entende? Então, registrar a marca é registrar algo intangível. Registrar patente é registrar algo tangível. Alguma criação. Entendi. No caso da medicação, da dipirona, como a gente falou aqui, é uma patente, então. Porque ele patenteia uma molécula química.
Sim, exatamente. É isso, você vai tomar. Exatamente. Até a fórmula, tudo. Exatamente. E dentro da patente, a gente tem 2 tipos de patente. A patente de invenção e a patente modelo de utilidade. Ou seja, patente de invenção é você desenvolver algo que não existe. Algo que realmente não existe no mercado. Que legal. Realmente é uma bicicleta voadora, sei lá. Fórmula diferente. Isso, uma fórmula. E isso é uma patente de invenção. Agora, modelo de utilidade é o melhoramento daquilo que já existe. Por exemplo, o celular. O celular já existe, mas se você embute uma tecnologia que não existe, você tem um melhoramento do que já existe. E pode registrar isso? Pode registrar na modalidade de modelo de utilidade. Então, às vezes, você pode ter uma grande ideia e falar, mas já existe, só que não existe da minha forma. Então saiba que você tem um potencial muito grande aí dentro de você e com você. Você pode patentear essa sua invenção como modelo de utilidade, porque você desenvolveu algo que já existe, mas tem um melhoramento aí do que já existe. Muito legal. E às vezes a gente pensa, nossa, nesse mundo já inventaram de tudo. Mas sempre tem algo para inventar. Sim, né? O alfinete foi patenteado. Aquele filtro de café Melita foi patenteado. Então, assim, as coisas mais simples que a gente possa imaginar já foram objeto de patente. Que incrível. E estão protegidas. A patente ela já foi quebrada devido ao tempo, né? Como eu disse e repito, patente de invenção, 20 anos de exclusividade de uso. Então, é uma patente de exclusividade, não é que vai ser para sempre, né? Isso. Durante 20 anos ela é exclusiva sua. Uau. Porque, na verdade, as invenções, elas foram feitas para melhorar a sociedade. Então, uma vez que você desenvolve algo que possa contribuir com a sociedade, isso é muito positivo para a sociedade. Que legal. Automaticamente, a lei te dá o benefício de usufruir durante 20 anos e depois você contribui para a sociedade. Que visão com o seu legal. invento. Eu ouvi esses dias que o Mickey, ele se transformou num patrimônio histórico, não é mais do Walt Disney. Como que isso funciona? Isso são direitos autorais, né? Durante 50 anos eles tiveram a exclusividade sobre isso e depois se tornou um patrimônio da humanidade. Gente, o Mickey. Sim. Imagina, gente. Você tem uma marca que se transforma num patrimônio. Isso. É porque, na verdade, são conceitos diferentes. A marca já é diferente. Ah, tá. A marca, ela é válida por 10 anos. E depois de 10 anos você precisa renovar. E a cada 10 anos você pode renovar, porque é um ativo comercial. Tipo o Walt Disney. Sim, é uma marca. Nunca vai cair. A não ser que eles esqueçam de renovar. O que será muito difícil. Tá, não. Mas assim, sim. Eu acho que tá no alarme do celular. Sim, exatamente. Mas são institutos completamente diferentes. Só para a gente deixar bem claro tudo isso. São institutos diferentes, porque tem a ver com o comercial. A empresa pode durar para sempre, entende? Agora, um ícone, um personagem, ele se torna algo do povo. As pessoas já tratam o Mickey como um personagem para si, deixa de ser a empresa e passa a ser um bem social. Que tem uma memória afetiva. Exatamente. Memória afetiva, tudo isso. Então, se torna um bem da sociedade. Imagina você criar algo que possa se tornar um bem humanitário. Isso é muito interessante porque você deixa um legado para a humanidade. Sim. E não existe forma mais especial do que fortalecer a sua marca do que deixar legados para a sociedade. Sim. Então não é só registrar, fazer um registro ali, um documento. Exatamente. É muito mais que isso, é deixar realmente o seu legado para a sociedade. Aí eu até costumo dar o exemplo sobre a questão das finanças do negócio, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, as pessoas falam, eu não quero mudar a minha empresa porque eu vou pagar mais imposto. Só que você tem que estar feliz, porque se você está pagando mais imposto, é sinal que você está crescendo. E automaticamente você está gerando valor, empregos, tributos para a sociedade, que vai beneficiar as pessoas que precisam daquele emprego, a sua cidade, porque você vai estar gerando riqueza para a sociedade. Exato. Então, crescer é algo positivo não só para o seu negócio. Ele tem um impacto social muito grande em tudo isso. É parar de pensar só em si, né? É pensar no todo. Você, como empresário, você causa impacto na sociedade. Você, como uma marca bem posicionada, você causa impacto. Se você desenvolver uma patente inusitada que vai ajudar, por exemplo, pessoas com deficiência, você está gerando valor na vida dessas pessoas.
Então, é muito mais do que uma patente, é muito mais do que uma marca, é gerar valor na vida das pessoas. Então, isso tudo parte do primeiro princípio, que é a mentalidade. Você precisa acreditar no seu negócio e segundo, você precisa acreditar e entender qual que é o seu propósito. Exato. Que uma vez que você entende, você que é especialista nessa questão, uma vez que você entende o seu propósito, você gera impacto não só para o seu negócio. Todos que estão à sua volta acabam crescendo juntos. Então, é sobre isso, entende? Nossa, gente, eu entrei com você aqui. A primeira pergunta, eu tinha uma visão. Agora, você já mudou a minha visão referente ao que você faz. É grandioso. Sim, Incrível. exatamente. Não é só um processo jurídico. Não. Tudo bem que a gente é especialista na parte burocrática, a gente precisa proteger tudo isso seguir uma legislação de forma burocrática, mas por trás disso tem um sentido. Não é só um registro de domínio, não é só um nome, né? É muito mais que isso. Então, o nosso papel é levar a conscientização para que as pessoas entendam o que ela pode conquistar através de um simples registro. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu quero ler para você. Perfeito. Que é quais... Você fez diversas pesquisas, né, em projetos acadêmicos, porque você já passou por diversas universidades. Quais foram as mais impactantes que você já realizou, assim, que influenciou diretamente no seu trabalho hoje? Sim. Eu tenho hoje um livro publicado que é referente ao compliance. Compliance empresarial, vem do verbo inglês to comply. Essas nomenclaturas de outra língua confunde um pouco a nossa cabeça de varejista, de comércio. O que é o compliance? Sim. Vem do verbo inglês to comply, que significa seguir as regras. Então, compliance, de forma bem simplificada, é seguir as regras de forma preventiva. Porque eu sempre digo que a prevenção, e é só a gente analisar os casos, ela é menos onerosa, menos custosa do que a reparação. Em tudo, na saúde, em tudo. Sim. Então, a minha pesquisa acadêmica, ela estuda o cumprimento e a conformidade legal dos negócios antes de vir um problema, que entra na questão do registro de marca. Se você registra sua marca de forma preventiva, além de você ter segurança jurídica, você evita ter que pagar multas e penalidades e ter que fazer um rebrand da sua marca de forma posterior. Como você trouxe aqui o exemplo do Flávio Augusto. Exatamente. Isso é agir de forma preventiva. Então, uma das pesquisas mais impactantes que vai estudar não só a parte de propriedade intelectual, mas o direito empresarial como um todo, porque eu, como advogada, a gente tem que saber a questão de toda a legislação. Então, a gente não pode só estudar uma lei de forma isolada. A gente precisa entender todo o contexto, todo um escopo de legislações diferentes. Entendi. Então, a minha pesquisa, ela foca em conformidade legal preventiva, que é o compliance, seguir as regras de forma simplificada. Seguir as regras. E esse seguir as regras de forma preventiva não é só para uma grande empresa, porque quando a gente fala de compliance, a gente acha que é só para multinacionais. E, na verdade, o compliance, ele pode se aplicar aos pequenos negócios. E por deveria exemplo, começar assim, né? Isso. Se você é um MEI, quais são as obrigações legais que você, como MEI, deve seguir? Entende? Pagar as suas DAS. De forma muito simplificada ali no Excel ou no Word, você pode colocar quais são as suas obrigações. Pagar a DAS, registrar minha marca, né? Listar tudo isso e ir cumprindo com esses requisitos. Aí você vai estar em compliance, em cumprimento com as normas. Você estando em conformidade, tudo bonitinho, a sua empresa está pronta para crescer. Você cresce, muda para uma ME. Quais são as suas obrigações? Aí você vai sempre evoluindo de forma segura, sem riscos, entende? E, nossa, isso traz um benefício para o seu cérebro gigantesco. Você descansa, sabe aquela boa noite de sono? Exatamente. Você empreende de forma segura e tranquila. Então, a minha pesquisa, ela traz justamente isso, que a prevenção é menos onerosa do que a reparação através do sistema de compliance, ou seja, do sistema de conformidade legal, que pode ser aplicado a qualquer negócio, desde o pequenininho, do médio, do grande. Todos os negócios podem seguir as regras, né? Não podem, né? Elas devem seguir as regras e podem ficar tranquilas. Empreender da forma mais tranquila possível. Sim, e você auxilia evitando os riscos. As pessoas nesse processo também? Sim, hoje o nosso foco é a propriedade intelectual a nível nacional e internacional. Sim.
Então, automaticamente, a gente direciona essas pessoas para os parceiros adequados. Entendi. Mas a nossa especialidade hoje é o propriedade intelectual nacional e internacional e proteção de direitos autorais, de metodologia, de marcas, de patentes. Enfim, esse é o nosso foco. Que interessante. E se eu for registrar hoje a minha marca, que eu vou fazer isso? Sim. Já firmei um compromisso num podcast anterior, agora eu estou firmando outro. Como vai ser esse processo? Quanto tempo demora? Sai Tá. na hora, você já entra lá, a taxa é tanto, já está registrado. Como que funciona? Tá. O primeiro passo é a gente fazer um estudo de viabilidade. No site do órgão? Não, os especialistas fazem, né? No caso, um advogado. Como que é? Ai, eu vou só ouvir agora. Não, é mais para ficar bem claro, Sim, porque claro. infelizmente o site do INPI, ele não possui uma análise técnica. É muito generalista? Ele é generalista e precisa de uma análise de um especialista. Sim. E é o que diferencia o nosso escritório, porque a gente tem pessoas que são juristas especializados em propriedade intelectual. Certo. Então, a gente não faz uma busca só do INPI. Quando alguma empresa te enviar algo só do INPI, desconfie. Porque o INPI, ele é falho, né? Ele não faz uma análise técnica. Você joga o nome e ele te entrega exatamente o nome. É um sistema. E ele avisa ainda, né? Ele avisa que ele não é tão especialista. Ele, tem Isso. que... Esses dias eu fui lá mexer. Isso. Uhum. Ele ainda tira o dedo da reta, Tira. né? Essas informações podem não estar exatamente... Exatamente. Ele ainda tira o dele da reta. Então, assim, o primeiro passo é a gente fazer esse estudo de viabilidade. Hoje a gente tem um software que faz análise de colidência para verificar se o nome que você pretende registrar está disponível ou se ele poderia conflitar com outro muito similar. Porque hoje no INPI não é possível registrar nem marcas iguais, nem similares. Uau. E aí, como é que você vai saber o que é de fato similar? Precisa de um software com base em inteligência artificial para fazer esse cruzamento de dados no banco de dados de todo o INPI. Certo. Então, a gente faz esse relatório com base na inteligência artificial e depois faz uma análise técnica jurídica. Para verificar, né? Porque a inteligência artificial, ela ajuda muito. Nossa, mas ela ainda deve ter facilitado Sim, tanto, mas né? ainda precisa da análise humana. É igual o ChatGPT. Sim. Ele é maravilhoso, não é? Comandado por um ser humano. Comandado pelo um ser humano, ele é perfeito. Sem o ser humano, ele não serve para nada. É verdade. Entende? Então, assim, hoje a gente usa a inteligência artificial para fazer e nos trazer esses dados preliminares. Aí a gente faz uma análise técnica jurídica para verificar se aquilo que você pretende registrar realmente não vai conflitar com outra marca já existente no mercado. Tá. Pode falar. Desculpa. Vocês também averiguam se é viável? Tipo, pode. Quantas pessoas não vão registrar esse pode? Isso, justamente isso que a nossa análise faz. Se realmente a sua marca ela é passível de proteção jurídica ou se já existe algo muito similar no seu segmento. Entendi. Porque também é por segmento. Às vezes existe pod em outro segmento de vestuário que não tem nada a ver com o seu segmento, por exemplo, de gravações. Ou de treinamentos, por exemplo. Sim. Então, precisa também analisar qual o segmento mais adequado e se a sua marca estaria disponível. Aí passou por isso? Passou por isso, estando ok, a gente segue o processo. Tá. O processo hoje, leve média, estava levando até ano passado de 8 a 12 meses. Esse ano, infelizmente, ele demora um pouco mais. E se eu entrar e alguém entrar junto comigo? E aí, vai quem entrou primeiro? Isso. Tipo assim, eu entrei hoje e alguém vai entrar amanhã. Aí o de amanhã perdeu. A preferência é de quem entrou primeiro. Legal. Por exemplo, hoje o processo de registro está levando de 8 a 18 meses, tá? Então, ele infelizmente está um pouco demorado devido à quantidade de processos que o INPI tem recebido. Isso é bom. Isso é bom porque o nível de consciência das pessoas aumentou. Só que, por um lado, os números de funcionários não aumentou compativelmente. Automaticamente, se tornou um processo um pouco moroso. Entendi. Tá? Por exemplo, no México, um processo de registro de marca leva 4 meses. O INPI é um órgão público? É, autarquia federal. Entendi. É uma autarquia federal. Então, a gente já sabe que toda autarquia federal ou todo órgão público, infelizmente, tem os seus contratempos governamentais, né? Sim. Então, assim, fez o estudo de viabilidade. A marca estando disponível, a gente parte para o processo de registro, que tem algumas etapas. Tem a parte do depósito, as fases de oposições, as fases recursais. Por isso é importante ter um especialista
para acompanhar todas essas etapas. Porque se você receber uma oposição, você precisa se manifestar contra aquela oposição com base em argumentos legais. Certo. A sua manifestação à oposição tem que ser fundamentada em leis. O seu recurso tem que ser fundamentado em leis. Por isso que é importante um advogado especialista. Entendi. Entende? Porque é ele que vai te dar esse suporte jurídico caso algo durante o seu processo ocorra. Sim. Entendeu? E aí, após esse período, sendo concedida a sua marca, ou seja, sendo aprovada, a gente expede o certificado de concessão de registro da marca. Aí entra a questão da escritura pública, né? Eu costumo dizer que o certificado de concessão de registro de marca é como se fosse uma escritura pública de um terreno. Que incrível. Tipo, é meu, cara. Isso. Documentado ali. É o documento expedido pelo governo federal que garante que aquela marca de fato é sua durante o período de 10 anos, podendo ser renovada sempre de 10 em 10 anos. Isso mexe com a identidade do empreendedor, do profissional, não mexe? Sim, nossa, a gente fica muito feliz quando a gente é marcado no Instagram, né? A pessoa é feliz comemorando o deferimento de uma marca, a concessão de uma marca, porque aquilo é um ativo de fato intangível do negócio. Então é muito legal, é motivo realmente de comemoração, porque de fato você é dono daquela marca. Nossa, você foi falando, eu fui visualizando todo o Sim, processo. E exatamente. aí chega lá o registro e aí já tá pronto. Sim. Aí assim, a marca sendo deferida, a gente envia a taxa de concessão, que tem que ser recolhida. Aí é expedido no certificado de concessão de marca. E aí de 10 em 10 anos você tem que renovar. Ou seja, você não precisa mais investir em nada durante 10 anos. Uau. E nem pagar manutenção, nada? Isso não existe, manutenção. Isso, legalmente falando, não existe. Isso é importante você falar, viu? Porque eu já vi cobranças do profissional em relação a isso. Então, pois é. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como as pessoas, nem todas as pessoas, o número de pessoas que sabem o que é registro de marcas e patentes é muito pequeno, outras se aproveitam como tudo na vida. Então, existem muitas empresas, eu posso afirmar, fraudulentas no mercado. Se você jogar no Reclame Aqui, vocês vão ver o quanto de empresas fraudulentas tem no mercado, nesse segmento de marcas e patentes. Que o que elas fazem? Elas criam taxas que não existem. Criam monitoramentos que não existem, mas na verdade, e ainda condiciona isso a uma taxa governamental, o que é o erro. Porque ela dizer que está vendendo monitoramento para você não é um problema. O problema é ela condicionar aquilo como algo obrigatório. Dizer que foi o governo que está pedindo isso. O governo não vai pedir nada. A única taxa que você paga é a taxa de 142, que vai variar de acordo com o porte empresarial, que é paga para depósito do pedido, e a taxa de concessão no valor de R$ 298, também dependendo do porte empresarial. R$ 298, dependendo do porte empresarial. E aí, os honorários que você acordou com o seu profissional. Questão de monitoramento mensal. Isso não existe. Não existe. Aí, nossa, é ótimo você falar isso. Sim, isso não existe. São iniciativas privadas que aí vai de você aceitar ou não. Mas, legalmente falando, elas não são obrigatórias. Entendi. Então, se alguém te falar que é obrigatório, não é obrigatório. Porque mexe na emoção da pessoa. Falar, se você não pagar, você fica com risco de perder a marca. Sim, eu já tive muitos clientes que me procuraram. Heloísa, ligou uma pessoa aqui dizendo que era o INPI, dizendo que era o órgão federal. Isso não existe. O INPI não vai te ligar. Tá. Ele tem mais o que fazer, não vai ligar para todas as pessoas. Não tem nem tempo. E não é possível isso. Ele mal responde os advogados. Quem dirá ficar ligando para todo mundo. Então, se você receber uma ameaça dizendo que se você não registrar agora, você vai ser multado, isso é fraude. Nossa. Denuncie imediatamente. Entre no Reclame Aqui, acione o PROCON, porque isso é uma iniciativa abusiva e ilegal. Sim. Então, assim, precisa tomar muitos cuidados com isso, porque são situações que ocorrem nesse mercado de marcas e patentes, mas são situações ilegais, que a gente precisa se atentar e realmente buscar profissionais da sua confiança. Entendi. Eu digo que, assim como o advogado é uma relação de confiança,
contratar uma empresa de marcas e patentes também tem que ser uma relação de confiança. Você realmente tem que confiar no profissional que você está fazendo. Conhecer de fato o que ele faz, qual que é a empresa dele e tudo mais para você evitar cair nesse tipo de golpes. Porque isso é um golpe, entende? Entendi. E aí deu os 10 anos. Eu tô lá com 9 anos e 11 meses. O que eu tenho que fazer? Então, aí, né, você pode acionar quem fez o seu registro e tudo mais para ele fazer a renovação. E se eu esquecer? Então, se você esquecer no prazo, você tem duas alternativas, né? Você pode, no prazo extraordinário, pagar um valor a mais, uma guia que é 50% a mais do valor que você pagaria se tivesse pago dentro do prazo e ter a sua marca. Agora, se você passar muito tempo, a marca é arquivada e aí você vai ter que reiniciar o seu processo. E se eu esquecer nesse prazo e alguém for lá e registrar? Aí, infelizmente, você perdeu o seu direito. Uau, então tem que ficar de olho nisso também. Sim, isso. Aí, se você quiser, por livre e espontânea vontade, sabendo de quais são os seus direitos e deveres, você pode contratar uma empresa para fazer o monitoramento por você. Mas é uma questão opcional que você vai estar ciente do que você vai estar contratando. Entendi. Você vai estar contratando alguém para renovar a sua marca em determinado tempo. Mas ciente de quais são os seus direitos e os seus deveres, entende? Entendi. Então, você aconselha os empreendedores, ao pensar no negócio, pensar sim na patente como um pré-requisito. Isso é fundamental. Se você acredita no seu negócio, não tem a opção de não ter o registro. Agora, se você não acredita, aí fica, né? Ai, meu Deus. Fica. É uma questão certíssima. pessoal. Então, é uma questão. Outro ponto, a gente não faz isso por dinheiro, a gente faz isso por propósito. Claro. Então, a gente não vai obrigar você a registrar a sua marca. É uma opção sua, a gente te orienta sobre as questões legais. Você tem que registrar por tal fator, como a gente já viu aqui, né, ao decorrer da nossa exposição. Sim. Mas, assim, vai de você saber se é o seu momento, entende? É uma questão pessoal. Então, é fundamental ter o registro de marca para quem quer alavancar o seu negócio. E o primeiro passo para quem quer ter uma marca de sucesso é ter o registro dessa marca. Fantástico. Elo, e para te contratar? Como que a pessoa, o empreendedor aí que está nos ouvindo, ou alguém que tem alguma ideia brilhante, que quer registrar essa ideia, já validou e quer registrar, como que faz? Bom, vocês podem acessar o nosso site, que é Revolution Ideas Brand, ou me chamar através do meu Instagram, que é Heloise Camargo ADV, tá? Heloise com H, que nós iremos te dar toda a instrução adequada, fazer uma reunião inicial para entender qual que é o seu negócio, qual que é o seu momento e te direcionar da melhor forma possível. Elo, e você também é apresentadora de programa de TV, que eu sei, viu? Andei sim. vendo por aí. Conta um pouquinho sobre isso. A gente está quase finalizando. Sim. Mas o porquê? De onde veio essa vontade? Com a vontade de ajudar empresários, Que né? legal. Na verdade, como eu já mencionei, o meu propósito é ajudar pessoas a ajudar empreendedores. Então, o Talks Empreendedor nada mais é do que um programa no qual a gente convida especialista. E aqui em Alphaville? É em Alphaville, na Connect TV, tá? Aqui de Barueri, Alphaville. E a gente convida vários especialistas para falar de diversos temas voltados ao empreendedor. Então, se você quer aprender mais sobre empreendedorismo, é só seguir a Connect TV e acompanhar o nosso programa Talks Empreendedor, que passa sempre, todas as quarta-feiras, na NET e na Claro, no canal 6. Muito bem. E agora, para finalizar, Elo, um recado aí para o empreendedor ou para mulheres, para algum cliente, para alguém que você quer deixar um recado aí importante com a sua missão. Bom, acredite no seu negócio, né? Esse é o primeiro passo para que você consiga crescer e alavancar isso de forma exponencial. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra te receber aqui. Foi uma aula, você dá palestras também? Sim. Uau, isso foi uma palestra, gente. Eu não sei se vocês perceberam. Uma doutora aqui, que linda. Muito obrigada, viu, Elo? Eu que agradeço o convite. Muito sucesso, que você consiga aí auxiliar na defesa também. Sim. E nessa prevenção de vários cientistas aí, né? Cientistas de marca. Sim. Esses corajosos, visionários, empreendedores. Ser empreendedor é ter coragem, não? Isso, é ter coragem. E parabéns
por Muito estar obrigada. nesse segmento, ter criado essa empresa que vai ajudar aí muita gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, pessoal, que ficou até aqui. E fique de olho que o próximo Pode Ser Franca logo mais estará no ar. Um grande abraço. Tchau!